Quarto episódio de House of the Dragon tá na área e tirem as crianças da sala porque esse episódio foi bem quente. Aqui a gente viu um pouquinho mais dos avanços dos interesses reais aqui do reino e a gente também descobriu que fogo de dragão não apaga fácil não. Se você tá chegando agora, eu tô fazendo uma cobertura de todos os episódios aqui da série, então vai dizer que tem muito spoiler aqui nesse vídeo. Então se inscreve no canal e ativa o sininho e bora comentar sobre esse episódio que já começa com Rhaenyra Targaryen inconformada e também um pouquinho incomodada porque ela está o quê? Tendo que escolher o seu futuro marido. Obviamente que são candidatos que o pai dela propôs para ela e ela, né, não quer que isso aconteça, porém lá no último episódio o pai dela deu aquela liberdade para que ela mesma pudesse escolher as pessoas com quem ela viesse a se casar. Só que os candidatos não são lá do muito do agrado da garota, né, porque vem lá um senhorzinho que se interessaria muito mais fácil pela avó dela, de repente vem um piá, né, bem mais novo que a Rhaenyra, talvez a rainha Marjorie gostar desse menininho, mas nada disso fez com que a Rhaenyra se sentisse em casa, né, conseguisse escolher ali e tudo mais, então ela decidiu abandonar o barco e falar, olha, chega disso aqui pra mim, porque isso aqui não é pra mim. E no meio dessa briga aí, a galerinha ali, os candidatos começam a se matar um contra o outro, e ela deixa todo mundo lá pra trás se matando e decidir para Porto Real junto com o Criston Cole e toda a galera ali que tava com ela, mesmo sabendo que ela deveria ficar mais alguns meses ali, tanto que aquilo dali era algo programado pelo rei e tudo mais. Acontece que no meio dessa jornada aí de volta lá pra Porto Real, eles são surpreendidos pelo Caraxes e o Daemon retornando para Porto Real de supetão, ninguém imaginava que eles fossem voltar. Então, sabendo disso, o rei e o povo ali da cidade decidiram se reunir pra receber o príncipe. E quando o Daemon chega, todo mundo se caga. Por quê? Porque o cara fede medo, o cara inspira uma coisa no ar assim que você fica, minha nossa, ele vai matar alguém. Mas também ele impõe bastante respeito e, claro, tensão ali, né? Eis que ele chega na frente do rei, joga uma espada ali pra frente dele e fala, olha aqui, isso daqui é mais uma pra você colocar aqui na sua coleção de espadas. Ele também fala que ele foi nomeado rei do Mar Estreito depois de ter vencido a guerra contra a triarquia e o Viserys fala, então você é rei também, mais um que tá querendo pegar meu título? Só que o Daemon reconhece, né, que o único rei existente em toda a soberania dessa terra é somente Viserys Targaryen, então ele abaixa um pouquinho a bola, mas ele já começa a soltar a linguinha de chicote dele, porque ele fala que o Corlys Velaryon decidiu sair do reino e agora tá lá em Deriva Marca, e também o Daemon aproveita que todo aquele ocorrido lá na Guerra das Stepstones deixou várias e várias pessoas mortas, e é um número muito grande para que o rei pudesse contabilizar. Só que o rei obviamente não faz muita coisa, né, de útil. O que ele faz? Ele vai lá e abraça o irmão como um gesto de solidariedade, e também como gesto de reconhecimento, né, mostrando que ele é grato a tudo que eles fizeram, ou seja, o plano do Corlys e do Daemon foi 100% aqui finalizado, porque era isso que eles queriam, né, um reconhecimento do rei, mesmo que fosse de uma maneira um pouco forçada. Logo depois dessa cerimônia aqui de recebimento, né, lá nos jardins, todo mundo tá confraternizando consigo mesmo, o Viserys tá conversando com o Daemon como se nada tivesse acontecido nos últimos meses e anos, enquanto a Alicent e a Rhaenyra ficam ali lado a lado, mas você sente que tem uma tensão ali do lado dela, parece que a Rhaenyra tá sentindo que tem fedor ali do lado dela, mas a Alicent tá tentando ser sociável. E é bem nítido nesse relacionamento que o Viserys Targaryen, ele tá sendo um pouquinho ácido com a Rhaenyra, justamente pelo fato dela ter abandonado, né, aquela viagem que ele tinha preparado pra ela, né, pra escolher o cara que iria ter a mão da rainha e tudo mais. E sabendo disso, ela saiu ali daquela roda de conversa e a Alicent Hightower pensou, bom, por que eu não vou conversar com a minha amiga, né, já que ela me ama? E foi isso que ela fez, né? Ela foi lá levar uma patada de graça, não bastasse tudo que a vida tá trazendo pra ela. Ela chegou ali a ter uma conversa amigável, né, a Alicent até brincando com a Rhaenyra, falou, nossa, que legal que é ter um monte de homem babando em cima de você. Só que a Rhaenyra tá tão pistola da cara que ela fala, é legal, né, e é legal você ficar aqui no reino tendo filho. A Alicent, claro que sente, né, isso daqui, essa dor e tudo mais, mas elas conversam e confessam que umas sentem saudade uma da outra, da companhia delas de antigamente, elas meio que ficam na paz ali, por enquanto. E logo na sequência, a Rhaenyra vai lá conversar com o Daemon, porque ele queria conversar com ela, ele tava de olho nela ali, lá desde a hora que ele chegou. E também porque ela sabia que o Daemon não ia aparecer ali à toa, ele tinha algum plano ali e ela queria descobrir o que era. Só que a justificativa dele é que ele só queria o conforto de casa, menina, ele não tá tramando nada não, confia. Nessa conversa ele percebe que a Rhaenyra ainda é muito frustrada com o pai por causa das coisas que ele vem impondo pra ela, e nisso ele percebe que ela amadureceu bastante em todos esses anos em que ele ficou distante dela. E nessas conversas, né, como eles são bem próximos, leva a Rhaenyra a ficar pensando, né, sobre quais são os fardos de ser a mulher de um rei e também quais são os verdadeiros interesses do reino com isso. Só que beleza, o episódio ainda está engatinhando porque a gente migra agora lá pra sala do conselho, onde o rei tá numa reunião bem pistolinha da cara. E vale dizer que novamente ele está agindo como uma porta,
importa. Isso porque ele recebe a notícia de que Stepstone está praticamente sob o domínio do Corlys Velaryon, e o Corlys é tão orgulhoso pelo fato do rei ter rejeitado a mão da Laena Velaryon, né, a filha do Corlys, para ter se casado com ele, que agora ele tá fazendo uma aliança com as Cidades Livres, e isso vai fazer com que a família Velaryon fique cada vez mais forte ainda. Então o rei se sente pressionado e ao mesmo tempo a Rhaenyra também se sente meio que encurralada a fazer um casamento logo. E enquanto todo esse jogo político tá aqui rolando, a gente vê que a Alicent Hightower está nitidamente desesperada. Por quê? Porque ela tem que cuidar de 2 filhos já, 3, 4, 5, já não sei mais quantos filhos essa mulher tem. E, gente, ela tá desesperada, tá no olho dela que ela não aguenta mais. Não aguenta mais ter filho. E vale dizer que ela não precisa falar nada. Só o olhar dela, a bochechinha rosada dela, aquele choro engasgado na garganta, já fala muita coisa, né? Até porque é nítido que o episódio, né, e também a série até onde está nesse momento, quer que a gente goste dessa personagem. Só que a partir desse ponto no episódio, o fogo começa a subir, as coisas começam a esquentar. Porque a Rhaenyra Targaryen chega no quarto dela e encontra uma bolsinha com umas roupas e um mapa. Ela olha para aquilo e pensa, meu Deus, que nojo, uma roupa suja, que é isso? Mas aí ela começa a olhar e descobre que aquele mapa está levando ela para fora do castelo. Então ela sai de lá, descobre uma passagem secreta dentro do seu próprio quarto, passa por ela, claro, vestida, né, com as roupas que tinha naquela mochilinha, e nesse trajeto ela passa pelo altar do Balerion e tudo mais, e quando ela chega para fora do castelo, ela encontra ninguém menos que Daemon Targaryen esperando por ela. E nesse ponto, na hora que eles se encontram, você sente, você pega a tensão sexual que tem aqui no ar. Mas calma que as coisas ainda desenvolvem um pouquinho. Isso porque o Daemon leva a Rhaenyra para a noite na cidade. Eles vão lá curtir em meio a muito sexo, muita diversão e muitas bebidas. Enquanto os pombinhos estão indo lá pra cidade festejar, lá no castelo, o Viserys está tomando um banho. E a Alicent decide dar banho nele depois de mandar todo mundo ali pra fora. E nesse ponto da história a gente percebe o quão machucado o rei está. Cada episódio que passa, né, cada ano, cada mês que vai se passando, tem mais feridas nos braços, nas costas, em tudo quanto é parte do corpo dele. Inclusive ele não tem mais 2 dedos aqui, se vocês separarem bem. E isso levanta aquela teoria de que o trono tá rejeitando o governo do Viserys Targaryen. Vocês concordam com isso? Mas enfim, enquanto esse banho tá aqui rolando, lá na cidade com a Rhaenyra e com o Daemon, a Rhaenyra tá tendo o primeiro choque de realidade que ela teve na vida dela, porque eles estão ali na frente de um teatro e ela percebe que nesse teatro ela é praticamente humilhada, a imagem dela perante o reino, como se fosse uma futura rainha, ela é completamente humilhada e o povo não respeita ela. Ela percebe que existe um certo desprezo em cima da imagem dela e o Daemon até comenta, né, que os plebeus muito acham que o Aegon Targaryen é a pessoa que deveria ser um herdeiro justamente pelo fato dele ser um homem. Só que a Rhaenyra não tá nem aí pra isso, ela vai seguir o que foi incumbido a ela de qualquer maneira. E enquanto tudo está rolando, de volta lá no castelo, Alicent Hightower está nitidamente incomodada em seu quarto, pensando, minha nossa senhora, que merda estou fazendo aqui? O que eu tô fazendo com a minha vida e com o meu corpo? Eis que do nada o rei chama ela e fala, venha que eu quero lhe usar. Só que a Alicent nitidamente não quer participar disso mais, só que ela tem que ir justamente por ser um pedido do rei e ninguém quer saber a opinião dela. Ou seja, vem mais um filho vindo aí, né, mais uma barriga pra ela ter que carregar, e é nítido que ela não quer participar do ato sexual no momento em que ele está acontecendo. É bem, inclusive, desconfortante assistir essa cena. Enquanto isso, lá na cidade, Daemon Targaryen não quer ficar parado. Por quê? Porque ele decide levar a Rhaenyra lá para uma casa dos prazeres. É isso mesmo que você ouviu. Lá é um lugar onde basicamente eles não precisam de disfarces, mesmo as pessoas reconhecendo a Rhaenyra como ela é. E ali eles podem fazer o que eles bem entenderem. Tanto que o Daemon fala que o casamento ele é uma obrigação, mas você não precisa ficar preso nele assim 100% do tempo, não. E ouvindo esses ensinamentos do tio dela, é aí que a menina se liberta, é aí que o dragão começa a pegar fogo dentro dela. Gera uma tensão no ar bem forte e eles acabam se beijando. Eu digo pra vocês que de todas as cenas de Game of Thrones e de House of the Dragons, esta fica em 6º lugar. Mas enfim, eles quase terminam o ato ali de desentupir o cano, se é que vocês me entendem. Só que o Daemon decide parar com o negócio por ali e sai correndo. A Rhaenyra, claro, ficou sozinha, decidiu sair envergonhada dali correndo com tudo, só que ela não contava com um garoto que tava ali meio que espionando, viu tudo aquilo e saiu correndo atrás dela. A Rhaenyra volta pro quarto bicuda da cara, mas se já tinha fogo de dragão dentro dela, meu amigo, agora que não apaga esse fogo não. Porque a menina assanhada decidiu fazer uma brincadeirinha com o Criston Cole, chamou ele lá pra dentro do quarto, pegou o capacete e falou, menino, pega aqui de mim que eu quero que você pegue. Eis que nessa brincadeira, nesse vem e vai aqui perto de mim, eles acabam se beijando, porque né, se não tem tio, vai tu mesmo. E eles começam a tirar a roupa, começam a tirar as armaduras e tudo mais, e meu Deus do céu, que demorado pra tirar uma armadura. Não, de verdade, é tão demorado que o fogo pode até apagar menos o fogo da Rhaenyra. O Criston Cole, inclusive, ele tá até um pouquinho desconfortável nessa situação, mas ambos vão para a cama, porque afinal a Rhaenyra não senta somente em dragão, né? E ela se sente bem com ele, então deixa os dois ali, só que mal eles sabiam que aquele piazinho fofoqueiro que viu a Rhaenyra saindo lá do bordel, está indo em direção ao Otto Hightower. E conhecendo o Otto, aquela cobra, aquela naja
aquela cascavel, isso é claro que é uma parte do plano dele de querer estragar com tudo ali. No dia seguinte, a Miss Arya tá lá cuidando do Daemon Targaryen, mesmo sabendo que aquele cara não presta o pão que o diabo amassou. E ela meio que comenta que nesse ponto da história ela desistiu de ser quem ela era, ela quer seguir uma vida própria, né? Ela quer ter um futuro digno e acaba recebendo moedas de um menino. Será que tem a ver com o Otto Hightower? Será que tem alguma coisa sendo compactuada aqui entre eles que a gente ainda não descobriu? Descobriremos nos próximos capítulos porque Otto Hightower, em posse daquela informação, decidiu falar pro rei, decidiu colocar bosta no ventilador e falar com o rei. O rei tinha acabado de me levantar e me acorda com esse tipo de notícia. Aí o Otto fala da princesa, meio que finge que se preocupa e tal, e termina dizendo que viram ela e o tio nas casas dos prazeres e que isso seria comportamentos meio que inapropriados para uma princesa. Aí o Viserys nitidamente reluta em aceitar essa informação e tal, e eles começam a discutir ali. O Otto, claro que continua levantando e defendendo o ponto de vista deles, o que acaba levantando aqui a seguinte questão no meio deles, né? Qual seria o propósito do Daemon Targaryen em ter voltado aqui pro reino? Realmente ele queria somente levar a Rhaenyra para curtir a noite ou ele tinha planos maiores como o de desmoralizar a princesa? Só que eles não contavam que Alicent Hightower estava ouvindo ali pelas surdinas, então ela decidiu tirar satisfações com a amiga dela. Ela foi lá e falou: amiga, o que tá acontecendo? Meu pai tá falando de você que você tava transando com teu tio. Só que a Rhaenyra nega até o último fio de cabelo, querendo passar aquela imagem de santa e tudo mais. Inclusive ela faz com que a Alicent Hightower meio que se sinta culpada de ter acusado ela das coisas que estavam falando. Mas depois ali de um papinho meio amigável, a Rhaenyra meio que conta o que aconteceu, porém omitido praticamente 50% dos fatos. Ela omite que o Daemon beijou ela, omite que quase foi pro rally rola, omite tudo como se nada tivesse acontecido. E a Alicent Hightower meio que mostra aqui uma imagem de uma amiga preocupada com a outra amiga, isso porque ela não quer que a Rhaenyra engravide, até porque isso iria estragar basicamente todos os planos do reino aqui como um todo. Só que Viserys tá bravo, Viserys está pé da vida, então o que ele faz? Manda os guardas pegarem o Daemon escondido no meio das ruas ali de Porto Real e leva ele lá pra sala do trono, onde ele dá um supapo no Daemon. Isso porque só tem um dragão ali, e esse dragão é o rei, então ele começa a resolver aquilo da maneira dele. E nessa briga a gente percebe que o Daemon, ele tinha um plano desde o início, que era tentar atrair a Rhaenyra Targaryen pra ele, pra depois propor ela em casamento pro rei. Dessa maneira, ele conseguiria, claro, futuramente obter o trono de ferro após a morte do Viserys. Olha só que filha da mãe! Só que o rei percebeu essa farsa com agilidade e mandou o Daemon embora de novo. O rei, então, pilhado da cara que tá, vai de volta pro quarto dele e conversa com a Alicent, que a Alicent tá lá pra tentar apaziguar um pouquinho a situação. Ela comenta que e se o Daemon não tá somente mentindo pra tentar fazer a cabeça do rei e desestabilizar ele de uma maneira, porque isso é o que o Daemon faz. Até porque a Alicent acredita na versão da Rhaenyra, o problema é que o rei não acredita não. Eis que de toda essa bagagem aqui que se formou na cabeça do rei, ele vai conversar com a Rhaenyra Targaryen. Nesse ponto da história, a Rhaenyra encontra ali novamente aquela adaga do Aegon o Conquistador, onde ela descobre que no aço dessa adaga existe aquela canção, né, aquela profecia que foi comentada lá nos primeiros episódios, e na verdade esse ponto da história, essa questão da profecia meio que quebrou todo o ritmo da história que estava sendo contado até então, mas vamos seguir assim, porque provavelmente, né, isso vai ter uma importância grande nos próximos episódios. Mas a paz acaba nessa conversa porque os dois começam a brigar novamente, porque o rei não quer saber de jeito nenhum da versão verdadeira da história, ele somente quer saber da questão da reputação da Rhaenyra e também de todo o reino e como que essa história iria pegar pra ela. Aí a Rhaenyra já não tem mais nada pra perder mesmo, ela fala: ah tá, se eu fosse homem vocês iam deixar eu fazer isso, fazer pior ainda se eu quisesse. O que realmente é verdade, só que o rei tá tão pilhado da cabeça que ele fala: ok, então já que você tá assim, brabinha, revoltadinha, você vai casar com o Laenor Velaryon. Isso, claro que criaria ali uma dor de cabeça um pouquinho política, porque a Rhaenyra vai ficar obviamente que revoltada nesse casamento, mas ele já fala: fia, você já é minha dor de cabeça política, o que você quer me ferrar mais ainda? Aí a Rhaenyra aproveita que já tem bosta no ventilador e ela fala: ah, então por que você não fica de olho no Otto Hightower, aquele cobra, aquela naja, aquela cascavel? Porque, né, a gente já sabe muito bem, e a Rhaenyra também fez questão de falar pro pai dela que ele está tentando arruinar a imagem da Rhaenyra. O rei inicialmente não quer enxergar tudo isso que a Rhaenyra tá falando, mas a gente percebe que ele fica meio que pensativo entre acreditar ou não na versão da história dela. Eis que no dia seguinte ele decide convocar o Otto Hightower para uma conversinha. E quando eles sentam para conversar, você fica tenso, você fica rígido, o ar congela, porque o rei começa a ligar alguns pontos, como por exemplo, as mãos antigas dos outros reis que acabaram falecendo, e quem substituiu essas mãos foi Otto Hightower, e quanto tempo demoraria para Otto Hightower ficar acima do próximo rei, que é o Viserys Targaryen. Em posse de todas essas informações e tudo mais, Viserys Targaryen faz o quê? Me dê teu broche aqui, você não é mais minha mão. E aí eu fiquei rígido vendo essa cena, porque eu pensei: minha nossa, agora Otto Hightower vai tentar de tudo. E finalmente Viserys Targaryen está abrindo os olhos, mas não completamente, porque ele ainda não acredita em tudo que a Rhaenyra Targaryen contou pra ele sobre a pureza dela. Então o que ele faz? Ele manda pra ela na surdina da noite o chamado chá da lua, que é um chá utilizado
utilizado nos 7 reinos, feitos aqui por feiticeiros e tudo mais, para evitar ou interromper uma possível gravidez. Ou seja, ele não acreditou em nada do que ela falou e quer prevenir futuros problemas aqui pro reino. E na minha opinião, esse foi um dos melhores episódios até agora. Teve política, teve briga, teve intriga familiar, teve muita coisa. E eu quero saber a tua opinião. O que você achou desse episódio? O que você acha que vai acontecer aqui na sequência? Já deixa aí nos comentários. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E tchau! Até o próximo vídeo.